tarde e bem-vindos a esta sessão conjunta aqui na BTL, uma iniciativa da Fundação AIP, da Event Point e do capítulo ibérico da MPI, Meeting Professionals International. O mote para esta conversa de hoje é a próxima geração de eventos. Estamos ou não perante uma nova geração de eventos e, se sim, em que é que vai ser diferente? Esta é uma reflexão que, no nosso entender, se impunha depois de 2 anos de pandemia e de tantas mudanças que aconteceram na nossa indústria dos eventos e no mundo, e basta pensarmos na guerra que está a decorrer neste momento na Ucrânia, para percebermos que, de facto, são tempos muito desafiantes a vários níveis. Esta sessão acontece numa parceria com uma associação internacional do setor, a MPI, com o capítulo ibérico, que junta profissionais desta área de Portugal e de Espanha. E eu gostava de chamar a atenção para a importância das associações e de nós, portugueses, neste caso, estarmos mais envolvidos nas associações que de algum modo nos representam, sejam elas nacionais ou internacionais, e eu recordo aqui algumas que estão mais próximas de nós, enfim, além desta da MPI, que é um acordo recente em termos de colaboração e de parceria, mas podemos pensar na APCAT e na APSTE, aqui em Portugal, podemos pensar na ICA, mais uma vez na componente internacional, e portanto é uma chamada de atenção que eu gostava de deixar aqui para este envolvimento que é cada vez mais importante. De facto, se queremos ter uma voz mais forte ainda nesta indústria, que é global, esta indústria dos eventos, a nossa presença, o nosso envolvimento nas associações, garantindo que elas respondem àquilo que são as nossas necessidades enquanto profissionais, parece-nos fundamental. Só para dizer muito rapidamente que a Event Point, como julgo que sabem, é uma publicação especializada dirigida aos profissionais de eventos, sejam agências, fornecedores ou clientes. Temos revistas e um website com conteúdos em português e em inglês e procuramos trazer aos nossos leitores aquilo que de melhor se faz nesta indústria, em Portugal, lá fora. E, portanto, esta pequena introdução agora serve para passar a palavra à Mariana Sousa Pavão, que apresenta comigo esta sessão, que vos vai falar também sobre a MPI e o seu capítulo ibérico, e depois vai também apresentar os nossos oradores de hoje, a quem agradeço desde já a presença aqui em palco, assim como todos aqueles que estão na plateia connosco. Muito obrigado. Mariana. Obrigada, Rui. Antes de mais, muito obrigada a todos os participantes aqui na sala, muito obrigada por terem vindo. Em nome da MPI, a Iberian Chapter, gostaria de agradecer a vossa presença e aos nossos ilustres convidados, que muito em breve irei apresentar. Mas antes gostaríamos de apresentar 3 breves vídeos, um deles com uma breve apresentação sobre o mundo MPI e saudações do nosso presidente da MPI, o Federico Torra, e da presidente do capítulo ibérico da MPI, Teresa Broccoli. Go. Behind every festival, every speech, every product launch, every special event is a professional who specializes in bringing people together, a professional who understands business goals and strategy, a professional who can create never-before-seen experiences that inspire people to evolve their outlooks, examine their preconceptions, and take positive action. Meeting Professionals International is the career home for people who bring people together. Through its accredited professional development programs and network of local chapters around the world, MPI educates, supports, and connects the connectors, so they can produce events that inspire, energize, and create positive change. Because MPI knows that when we meet face to face, we can stand shoulder to shoulder. When we meet, we change the world. Hello everyone, participant of the MPI Iberia session at BTL. I am Federico Toia, Director of Chapter Operation for MPI in Europe. MPI, as you all know, is the largest association of meeting professionals, and our membership is divided into planners who plan and manage the event and the suppliers who host the event.
We have in total about 13,000 members worldwide, and in Europe we are about 1,000 members. Those members participate to local events. We have in Europe 11 chapters, and the MPI Iberia, Spain and Portugal is one of the largest one and very important as a strategy of development. We are really pleased to participate to BTL, and thanks to Eventpoint to invite MPI Iberia for this session to develop membership and knowledge within your country. The key pillars of MPI are education and knowledge, networking and business, and advocacy. Through the education, participating to seminars like today or to conference that MPI organize, you can develop your skills and your careers. Thanks to live event, you develop synergy through the networking. And of course, MPI is an advocate to demonstrate that the meeting industry is economic impact for the country and for the development. I really thank again MPI Iberia Board, Teresa as President, Mario Lane as VP Portugal, Eventpoint and BTL for this session, and hope you have a good day. Obrigado. Olá, boas tardes a todos. Eu chamo-me Teresa Broccoli e sou a presidente de MPI Iberian Chapter. Quero, para começar, antes de mais, quero agradecer a todos por estarem aqui, a participar a assistir e a participar neste painel. É com enorme prazer que nós nos juntamos a Eventpoint para este painel na BTL. MPI, como alguns de vocês sabem, é a maior associação de event planners ou meeting planners, organizadores de eventos. Somos 70 capítulos em todo o mundo. Para além do mais, somos mais ou menos 15 mil membros atualmente e o nosso, digamos, core business é unir todos aqueles que trabalham como organizadores de eventos e fornecer algo que é extremamente importante, ainda mais hoje, que é a educação. MPI Academy é um valor que nós temos, ao contrário de outras associações. A educação para nós é extremamente importante. Somos a única associação com o Events Council, porque nós estamos, a nossa sede é em Dallas, que temos a certificação, o CMP, Certified Meeting Planner, que temos a certificação para os Event Planners ou organizadores de eventos. Quero agradecer a todos por estarem aqui, quero agradecer imenso às minhas colegas que vão estar com vocês, a Marjolein Diogo da Silva e a Mariana Sousa Pavão, que vão estar aí e que vão fazer um trabalho fantástico e que vão saber apresentar MPI. Muito obrigada a todos e espero vê-los cara a cara um dia destes. Até logo. Bem, muito obrigado por esta introdução e eu gostava de lançar este primeiro desafio aos nossos participantes. O título desta sessão é uma provocação, digamos assim. Portanto, eu gostava de vos perguntar, com uma resposta de sim ou não, para começarmos a conversa, se acham que estamos de facto perante uma nova geração de eventos. Eu vou começar ali pelo Miguel, que está a apertar os atacadores. Não. Desculpa. Olha, eu em tom de provocação, já, quase a título de, e sem ser um sim e não, e peço desculpa, Rui, já por já estar a... Tem que ser muito curto, Miguel. Sei. É só agradecer às equipas que fazem isto acontecer e que fizeram muito também durante o digital, enquanto nós estivemos em casa, conseguimos encontrar muito conteúdo na internet, e se não fossem as pessoas que normalmente não são aplaudidas, que estão atrás do palco, nada disto acontecia. Portanto, obrigado a todos. Já conseguindo arrancar o primeiro aplauso. Não, eu não acho que nós estamos numa nova geração de eventos. Depois já explico mais à frente. Muito bem. Sofia?
Eu acho que estamos numa nova geração de eventos, mas que já começou há 10 anos. Eu há 10 anos que tenho eventos virtuais, eventos híbridos, eventos sustentáveis e que, se calhar não em Portugal, mas nos Estados Unidos já há 10 anos que existem esta nova geração de eventos que nós estamos aqui a falar, mas claramente vai acelerar. Paulo? Eu espero que não. Pegando um bocadinho das palavras do Miguel e da Sofia, sim, é de facto, hoje o desafio é diferente, mas ao mesmo tempo vamos continuar a precisar muito dos hotéis, das agências de viagens, dos MCs, dos audiovisuais, vamos continuar a ser muito úteis no mercado. Joaquim? Eu acho que sim e acho que não. É uma boa resposta, não é? Ou seja, é mais icebreaking. Aquele conseguiu sacar palmas, eu consigo sacar sorrisos. Que é isto que é importante, não é? Nesta indústria, se nós não tivermos sorrisos, acabamos por ser muito avatares. Mas para dizer o sim e o não, sim, eu acho que vai exigir novas tecnologias em termos daquilo que são as novas soluções. E não, porque nós precisamos de estar juntos, não porque nós somos fator humano. E esse fator humano só é possível face a face. Ou seja, aquilo que nós queremos transmitir, já estou a passar do meu tempo, mas isso é habitual para quem já me conhece, o que eu acho que nós precisamos é de ter esta capacidade de nos reinventarmos e perceber que, efetivamente, aquilo que aconteceu em março de 2020 não tem mais continuidade naquilo que serão os projetos futuros. Pedro? Eu vou um pouco de acordo aqui com todos, mas vou divergir um pouco também. Nem vou para o sim, nem vou para o não. Eu vou dizer, nós temos a obrigação de fazer mudanças, porque elas são precisas. Mariana, as apresentações? eu percebi que cometi essa gafe porque cortei-te as apresentações dos nossos oradores e peço desculpa a todos por isso, sobretudo aos próprios. Portanto, agora depois desta primeira ronda, vamos fazer as apresentações. Claro que sim. Vamos começar a apresentar aqui o nosso painel de oradores. Temos aqui, ao meu lado tenho o Miguel Assis, fundador e Chief Marketing Officer da agência Voken. Sofia Tenreiro, investidora, empreendedora e advisor de várias empresas focada na transformação digital e com uma grande experiência na área dos eventos também que nos vai dar a conhecer ao longo desta sessão. Paulo Monge, diretor de vendas do Grupo Sana Hotels Portugal. Joaquim Pires, chefe de equipa do Meeting Industry Turismo Portugal. E Pedro Magalhães, fundador e diretor da Europalco e também da recente associação, que nos vai falar também durante esta sessão, da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos. Rui, força. Portanto, eu gostava então de, se calhar, colocares a primeira questão aqui ao Joaquim Pires. Claro, sim, houve aqui uma troca, peço desculpa. Obrigada pelo vosso feedback relativamente à vossa opinião, não é? Sobre se estamos ou não numa nova geração de eventos. Queremos que houve aqui opiniões um pouco distintas, mas vamos tentar perceber melhor durante esta sessão. E gostava de dirigir esta pergunta, vamos começar com o Joaquim Pires. Joaquim, acreditamos, de certa forma, que estamos numa nova era, numa nova geração de eventos. Em que medida é que acredita que o Destino Portugal se enquadra na captação e na realização destes eventos? Muito obrigado. Antes de mais, os meus agradecimentos ao MPI, Capítulo Ibérico, por este convite, à Eventpoint pela excelência do delivery deste tipo de projetos. Relativamente à tua questão, eu acho que o importante é perceber que, efetivamente, pode ser um pleonasmo ou um dado comum, que é o destino é o conjunto de todos os seus stakeholders e temos aqui, efetivamente, representados aqueles que, durante este período de grande dificuldade, demonstraram a resiliência no que diz respeito à sua capacidade e ao seu poder de encaixe. No que diz respeito ao Turismo de Portugal, enquanto entidade que tem uma parte de responsabilidade para a dinamização da Meeting Industry, o que nós fizemos foi sempre estar atentos àquilo que são as exigências do setor privado, porque é para o setor privado que o Turismo de Portugal deve ter a capacidade camaleónica de conseguir interagir e perceber quais é que são exatamente os seus inputs. Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer neste momento é um pouco mais do que aquilo que já fazíamos anteriormente. Agora estamos com mais atenção. Permitam-me, estamos com os ouvidos mais abertos, estamos com a nossa linha, entre aspas, 24 horas completamente ativa e pelo facto de termos estado em teletrabalho, como grande parte dos que aqui estão, não nos escudámos nisso para dar conta de que, não sei, não tenho como.
Fizemos e estamos sempre continuamente a fazer, digamos, conhecimento de benchmarking, quer seja perceber como é que os mercados internacionais estão a agir, quais é que são as novas soluções, quais é que são as prioridades, os constrangimentos. Naquilo que ao Turismo de Portugal diz respeito, estamos sempre e continuamente ativos no sentido de perceber como é que devemos reagir e agir no sentido de estruturar a oferta. A pergunta é uma pergunta um pouco generalizada, não é? Portanto, a mim cumpre-me, enquanto representante do Turismo de Portugal, dar-vos conta de que nós estamos ativamente ao vosso dispor no sentido de encontrar aquelas que serão as melhores soluções, os melhores ambientes de trabalho. Sei que a minha resposta é de 4 minutos, já devo ir em 2 minutos e qualquer coisa, portanto deixo mais um bocadinho. Portanto, aquilo que eu acho que é importante é percepcionar-se de que nós somos um instituto, mas não obstante somos um vosso parceiro. Isto que é importante, é perceberem que efetivamente, quando temos uma plateia tão recheada como esta que aqui temos, de qualidade e de vontade de trabalhar, temos que dar o nosso aporte. E o nosso aporte é distribuição de informação, é cooperação e tentar identificar melhores modelos de comercialização que possam agilizar aquilo que são os esforços feitos pelo tecido empresarial. Joaquim, e que novos argumentos é que podem apresentar de venda do destino Rui, neste contexto que vivemos? Os novos argumentos não são propriamente os novos, são aqueles que nós já temos, mas com interpretações diferentes. Portanto, nós não vamos tirar o nosso ADN, porque se retirarmos o nosso ADN, deixamos de ser um destino diferenciado. Portanto, se nós nos vamos mapear com tudo aquilo que é feito por todos os outros países, acabamos por ser um bocadinho copy-paste, um bocadinho mais do mesmo. E aquilo que nós até, vamos assim dizer, uma vez mais, até março de 2020, tínhamos efetivamente como high point, isto deve ser mantido, porque se nós vamos, digamos, retroceder tudo aquilo que nós tínhamos como argumentos de venda, então significa que se calhar aquilo que nós tínhamos feito, se calhar até a IBTM 2019, ou sim, a IBTM 2019 era uma coisa sem sentido. Portanto, eu acho que o importante que nós temos que aqui perceber é que nós somos os melhores. Nós somos os melhores. E se todos os dias nós nos convencermos disto, então o trabalho é muito mais facilitado. Miguel, e como é que uma empresa ligada aos eventos e à comunicação se transforma quase numa empresa tecnológica? Eu acho que desenvolver uma plataforma própria, como é que foi esse processo? Eu acho que, não acho, assim, a transformação está no nosso ADN e por isso é que também eu disse que não acho que nós estamos numa nova geração de eventos, eu acho que estamos sim numa transformação acelerada do que é que são os eventos. Porque eu acho que o novo é quase como é uma linha em que nós paramos o que era velho e começamos algo de novo. Há um recomeço e não houve um recomeço, houve uma aceleração. E dentro dessa aceleração nós já tínhamos várias características internas, nomeadamente dentro da tecnologia. Nós já temos a nossa própria aplicação de desenvolvimento e gestão de eventos interna, que desenvolvemos com a nossa equipa tecnológica. E o que nós deparámos foi no início da pandemia com uma situação em que muitos dos nossos clientes não tinham a capacidade de transmitir esse mesmo conteúdo que normalmente era feito de uma forma física, hoje através de uma plataforma que antigamente era utilizada para uma simples reunião. E é isso que essas plataformas existiam. Elas existiam para simples reuniões e continuam para isso. O que é que nós notámos que faltava? E aí é que há a grande aceleração daquilo que nós passamos a fazer de uma forma digital, mas que já fazíamos de uma forma física. O que faltava eram as emoções. Porque as emoções, na realidade, é aquilo que faz com que o nosso cérebro tenha a capacidade de absorção de conteúdo. E nós podemos fazer aqui eventos muito giros, cocktails, viagens de incentivo, convenções. No final do dia há uma mensagem que tem que ficar, uma ou muitas, exatamente como está aqui. Por isso é que nós às vezes brincamos com as palmas, neste caso era mesmo para ser a sério, não era para brincar, com as piadas, porque o que nós estamos a querer é despoltar emoções, neste caso a um público que tanto está aqui como outro que está em casa, e que eles realmente, sem perceberem, o cérebro está a absorver esse conteúdo e esse conteúdo fica perene. Então nós deparamos, no início da pandemia, com entre cancelamentos e adiamentos de 180 projetos que estavam confirmados. E o que é que nós tínhamos de fazer? Ou cruzávamos os braços e ficávamos a rezar a Nossa Senhora de Fátima que realmente nos pudesse ajudar que isto passasse rápido, ou então nós punhamos mãos à obra, como muitos fizeram. Okay? E, portanto, nós o que fazemos é desenvolver uma plataforma que não é mais do que a experiência digital daquilo que nós fazíamos no físico. Claro que não tem os abraços, e por isso é que o físico é tão importante. Mas o conteúdo tem que ser passado. E o conteúdo, muitas vezes, é melhor passado de uma forma digital do que de uma forma física. Porque nós também nos deparamos, muitas vezes, estamos aqui a falar e as pessoas estão agarradas ao telemóvel. Se alguém está, já percebeu que é para largar. Ou seja, as pessoas estão agarradas ao telemóvel, estão no digital, não estão no físico. No físico nós estamos a falar com o Paulo sobre
coisas que muitas vezes nem são de eventos ou projetos, mas que nos conectam, porque o físico nos vai trazer essa conexão. Portanto, só aqui em parênteses, nós não nos transformamos numa empresa tecnológica. Aliás, se eu olhar para o nosso espectro dos nossos projetos deste ano, que está muito bom, 70% dos nossos projetos são projetos físicos e hoje em dia já com uma componente digital, ou seja, hoje cada vez mais o híbrido faz sentido e já vamos chegar lá. Eu sei que a Mariana vai colocar uma outra questão a seguir, Vamos mas eu queria o pedir... icebreaker. Desculpa? Vamos fazer o icebreaker Eu queria pedir que projetassem aqui uma tela que nós Precisamos de um temos. icebreaker depois da intervenção do Miguel, não é? Nós vamos pedir-vos para acederem a esta aplicação. Podem fazê-lo ou através do URL ou fazendo o scan do código QR. E daqui a um bocadinho já vos vamos lançar aqui uma pergunta para vocês responderem. Mariana, podes prosseguir então. Miguel, obrigada. De facto, atualmente houve muitas, durante estes últimos 2 anos, muitas empresas ligadas à área do turismo que se tiveram que adaptar a esta nova realidade. Mas gostaria agora de focar um bocadinho nos hotéis, ou seja, Paulo, esta pergunta obviamente que é para si, queria tentar perceber e que nos tentasse explicar em que medidas é que o Grupo Sana se adaptou a esta nova realidade, a esta nova geração de eventos que aí vem e aos participantes também, não é? Que obviamente estão nestes eventos e porquê, e se sim, o porquê destas mudanças. Assim, eu penso que a pandemia, como dizia o Miguel, não nos veio mudar. Veio-nos foi obrigar a acelerar algumas coisas que já estávamos a fazer. Nós no Grupo Sana já há uns anos que começámos a apostar forte na tecnologia. Temos o caso do Evolution, do Hotel Evolution, que abrimos exatamente como um projeto tecnológico e tínhamos já uma preocupação, nomeadamente, como nós somos uma cadeia que tem muitas salas de reunião, nós sempre apostámos muito na tecnologia e com os nossos parceiros no audiovisual. Portanto, quando aparecem estes novos eventos que tivemos que organizar durante 2020, 2021, em que o congresso que costumávamos ter com 400 pessoas numa sala, tínhamos 3 pessoas na sala e 400 pessoas em casa, eu penso que não foi difícil conseguirmos fazer isso. Nós temos em Portugal empresas de audiovisual que responderam muito rapidamente ao desafio, que rapidamente se adaptaram a esta necessidade, rapidamente nos ajudaram aos hotéis a conseguir responder a esta necessidade e eu posso dizer que acho que foi fácil conseguirmos montar programas de streaming com um orador na sala ou com um orador nos Estados Unidos para 400 pessoas em Singapura. Foi relativamente fácil porque houve uma resposta muito rápida. Nós nos hotéis sentimos claramente a necessidade de ter as pessoas dentro dos hotéis. Foi algo que durante 2 anos foi complicado, mas como nós já vínhamos numa aposta tecnológica, como nós temos já salas preparadas com bom material audiovisual e como temos bons parceiros, penso que não foi muito difícil. Agora, isto é apenas mais um passo para o que vai continuar a acontecer. Nós vamos continuar, penso eu, a ter eventos com as salas cheias, mas não vai chegar só a encher a sala. Além da sala, vamos se calhar conseguir estar a fazer aqui um congresso para 400 pessoas e estão mais 300 pessoas em Singapura e mais 2.000 na China a ver. Portanto, E adaptam as propostas nesse sentido abrir. já. Exatamente. É isso que vai abrir. Não vai condicionar a necessidade das pessoas se juntarem. Muito bem. E em termos de prospecção, vocês têm feito algum trabalho e têm-se apoiado muito na tecnologia para fazer o trabalho de prospecção durante os últimos anos? Sim. Ou seja, em termos de prospecção, o que é que nós temos neste momento? Mais uma vez, há empresas que já estavam a entrar neste novo ciclo que a pandemia apenas veio acelerar. Portanto, já havia alguns contactos aqui, mas também temos, por outro lado, muitos clientes que estão... Eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, um congresso médico oftalmologia. O ano passado houve um congresso de oftalmologia em que os principais sponsors de um congresso destes são os produtores, são as empresas que têm material para oftalmologia. E aí não funciona o médico não ver o produto. Portanto, os médicos têm que estar. Tem que haver um showroom, os médicos têm que estar e os médicos têm que mexer. Aí digitalmente não funciona. Portanto, eu acho que vai continuar a haver
A capacidade que a pandemia nos trouxe é aumentar a dimensão de um evento, mas fisicamente vai ter que haver sempre. Pedro, os eventos do futuro vão ser diferentes em quê? E achas que é a tecnologia que os vai mudar mais profundamente? Claramente que sim. Claramente que a tecnologia vai ser aqui um fator decisivo para a mudança, para a transformação dos eventos. Eu quero pegar aqui um bocadinho nestes temas que se tem estado aqui a falar, antes de depois também ir diretamente à questão. Nós temos que aceitar aquilo que se está a passar. Nós tivemos 2 anos que foi uma antecipação dos 5 anos que teríamos pela frente, se fossem anos normais. Nós tivemos uma antecipação desses anos, foi isso que nos aconteceu nestes 2 últimos anos. Nós temos sempre, ao longo do tempo da evolução, eu estou há muitos anos neste setor, eu estou há 35 anos neste setor, eu entrei quando não existia sequer o telemóvel e os contactos que eram estabelecidos com os clientes era com o telefone. Eu tinha que estar ao lado do telefone e a partir do momento em que eu saía do telefone eu deixava de estar contactável, portanto eu teria obrigatoriamente que planear muito melhor. Eu não estava refém daquilo da tecnologia, tinha que chegar ao local e aquilo tinha que ter as condições. O que é que se passa hoje? Nós começámos a não aceitar muito bem estas transformações tecnológicas, tivemos sempre muita dificuldade em nos ir adaptando, sempre recusámos quando apareceu o telemóvel, fomos sempre recusando, sempre não aceitando, e eu acho que estamos a viver um bocadinho esse período outra vez. A transformação está à vista de todos, ela vai acontecer, é certo que eventos físicos presenciais têm uma força completamente diferente do que um evento online, mas nós não podemos nos esquecer que estes eventos online vão acontecer com maior quantidade, com maior número de pessoas, por vários fatores. Nós temos o combustível a aumentar, portanto, vamos ter custos muito mais elevados que as marcas vão deixar de conseguir suportá-los e nós temos que encontrar alternativas. Temos que olhar para aquilo que está disponível hoje e procurar soluções muito mais inovadoras do que aquilo que estamos a fazer. Ninguém suporta mais estar num Zoom, ninguém suporta mais estar noutro interface qualquer de ligação remota. Temos que melhorar e temos que pensar, e há já alguns caminhos que nos indicam que vamos ter boas soluções no futuro. Portanto, se nós continuarmos também a recusar e a aceitar o que aí vem, é um erro. Porque não nos vamos adaptar, não vamos estar prontos, e nós, aqui em Portugal, temos que estar à frente dos outros. Ter a capacidade de aceitar essa alteração. E não ficar sempre resistentes, que isso não vai acontecer, porque vai mesmo acontecer, acreditem que vai acontecer. Só há uma coisa que me preocupa e que me tem preocupado ao longo dos anos. No nosso setor, na nossa indústria, a tecnologia foi sempre, nós fomos sempre escravos da tecnologia. Quando eu olho para outros setores, já vou explicar um bocadinho o que é que eu quero dizer com isto. Quando eu olho para outros setores, que nós não damos importância, mas que deveríamos olhar para eles e trazer esse know-how para dentro da nossa indústria. Quando olho, por exemplo, para a indústria automóvel, que está em constante desenvolvimento, e quando falamos que hoje os carros conseguem andar sozinhos, há uma preocupação clara para que a tecnologia nos vá servir e que nós nos tornamos reféns dessa mesma tecnologia. O que é que tem acontecido no mundo audiovisual, nos eventos? A tecnologia cresce, e nós estamos constantemente a criar mais pressão, a tornar-nos cada vez mais reféns dessa tecnologia, e ela não está a ser trabalhada ao nosso serviço. Ela está-nos cada vez a criar mais problemas, mais dificuldades, porque nós nunca tivemos a capacidade de olhar para fora da nossa indústria. Nós estamos muito fechados e nós temos que ir a outras indústrias, como a indústria automóvel e muitas outras, olhar para essa tecnologia e perceber que eles estão a fazer diferente. Porque quando se cria um carro a andar sozinho, há uma preocupação clara. A segurança e o conforto de quem habitualmente teria que fazer uma viagem de 600 km, teria que ir com esforço a conduzir e que hoje pode ir de uma forma um bocadinho mais tranquila. Isso nós temos que conseguir trazer para esta indústria também, olhar para essas outras indústrias, trazer para a nossa indústria essa capacidade, porque nós hoje somos reféns da tecnologia. Nós fomos obrigados nestes 2 anos a assumir aquilo que estava, com as dificuldades que todos nós tivemos, porque todos nós tivemos muita dificuldade em nos adaptar, uns com menor esforço, outros com mais esforço, mas no fundo ficámos reféns de toda esta situação. E temos que encontrar a forma de nos bloquearmos e acreditar que sim, esta é a transformação, ela vai acontecer e nós temos que nos preparar para estarmos à frente de todos os outros. E volto a insistir, em que é que achas que vai ser diferente
que vão ser diferentes os eventos que vamos fazer? Costuma sempre dizer o seguinte, tempo é dinheiro. Não é? E quando falamos de tempo é dinheiro, quando nós teríamos um orador que viajava, por exemplo, vinha do Japão e vem para Lisboa para fazer uma palestra de 10 minutos, um quarto de hora, e para estar aqui 15 minutos, 20 minutos a fazer uma palestra, ele teve uma viagem de 20 horas. Ele com certeza vai-se começar a propor, porque vai conseguir ter a capacidade de num só dia não fazer uma palestra, mas fazer 3 ou 4 palestras. Vai ter a mesma receita ou mais receita, o custo final para quem o contrata provavelmente será inferior, e há aqui uma poupança. E é uma poupança que vai para todos, não é para um, é para todos. Ok, mas vamos nos ligar por Zoom, aqui é que está o desafio. Não é por Zoom, porque nós não queremos mais estar ali num computador e estar por isso simplesmente a assistir a alguém que está, como nós fizemos agora há muito pouquinho tempo, em que o senhor estava num quarto de hotel e a cama por fazer estava nas costas dele. Não é isto que nós queremos, porque isto nem sequer há uma cenografia, nem sequer há uma preparação para aquela palestra. Portanto, é aqui que nós temos que pensar como é que vamos fazer, como é que virtualmente transportamos as pessoas como se parecesse que elas aqui estivessem, fisicamente. E esse é o desafio que nós temos. Temos uma coisa muito boa, temos agora a nova tecnologia, temos o 5G que finalmente se começa a implementar em Portugal. Tristemente somos o único país, somos o último país a adotar a tecnologia, porque a nossa Anacom criou as dificuldades que foram criadas no leilão e nós só neste momento é que estamos a ter acesso a essa tecnologia, que é uma tecnologia importante para que o nosso setor também se possa desenvolver. Ela é fundamental. Já existem algumas formas no fundo, de simular a presença física da pessoa aqui. E isso vai-nos acontecer. Não deixamos de ter público, mas provavelmente algum desses oradores terão que estar remotamente, não num Zoom a aparecer aqui no ecrã, mas de uma forma muito virtual neste palco, porque já é possível fazer algumas coisas dentro deste ambiente. Obrigada Pedro, por nos atualizar sobre os novos desafios ligados à área tecnológica dos eventos. Esta realidade acaba por ser nova para muitos utilizadores e empresas, mas também já existem muitas empresas que isto já é uma realidade já de muitos anos, não é? E por isso gostava de levantar a próxima questão à Sofia, enquanto advisor digital e acaba por apoiar muitas empresas, como é que hoje em dia considera que os eventos estão diferentes, porque estão, e como é que projeta os eventos daqui a 5 anos? Mariana, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Bolas de cristal é difícil, não é? Portanto, costuma-se dizer que os prognósticos só depois do jogo. Mas a verdade é que nós temos de pensar que o mundo tem vindo a mudar desde há muito tempo. Tivemos um fenómeno chamado Covid, estamos a ter outro fenómeno chamado guerra, mas esta mudança já estava a acontecer. Isso por um lado. E por outro lado, quando nós pensamos em mudança, temos de perceber que não significa que o que fizemos até agora estava errado. O que significa é que o que nos deu sucesso até hoje não nos vai dar garantidamente sucesso até para o futuro. E, portanto, eu concordo muito com o que o Miguel estava a dizer, que nós temos de ter um DNA de transformação. Até porque tudo o que nós fazemos em todas as indústrias, e especialmente na indústria do turismo, é surpreender os nossos clientes. Na indústria do turismo nem é vender os sonhos, é concretizar os sonhos, é ainda arranjar mais sonhos do que aqueles que os clientes acham que têm, e nós temos de compreender o cliente. E uma das coisas que o Rui tem estado a perguntar, o que é que vai mudar, o que é que vai mudar, eu acho que nós temos cada vez mais que tirar o foco de dentro de casa para pôr o foco de fora de casa. Nós tipicamente pensamos muito, como é que eu vou poupar, como é que eu vou conseguir fazer mais eventos, como é que eu vou vender mais camas, como é que eu vou, e nunca pensamos o que é que o meu cliente quer, e o que é que o meu cliente vai querer daqui a 5 anos, o que é que o meu cliente quer agora, o que é que os outros países estão a fazer para satisfazer e para puxar o meu cliente, não é, para o atrair para lá, e nós temos de pôr completamente o foco no cliente. E não é só a equipa de vendas ou a equipa de marketing, as equipas de operações têm de pôr os focos no cliente, as equipas de finanças têm de pôr os focos no cliente, as equipas de tecnologia também. E quando nós pomos o foco no cliente, o que nós percebemos é que o cliente não mudou com o Covid, ou seja, mudou com o Covid, mas já estava a mudar muito antes do Covid. Nós é que estávamos a tentar não perceber isso e a tentar continuar a manter a nossa realidade, tentando ajustar. Porque, na verdade, se nós pensarmos, as nossas crianças, há 10 anos, pegam nas revistas e fazem assim. Não é? O que é que isto significa? Que as nossas crianças, desde pequeninas, são tecnológicas.
Nós pensarmos a nossa vida, nós de certeza que muitas pessoas estão agora aqui, estão a ouvir um conteúdo profissional, mas estão no Instagram a ver os posts que os amigos puseram, ou estão a planear as próximas viagens, ou as próximas férias, ou estão a ver provavelmente até uma série da Netflix que acabaram de ver o último, ou não acabaram ainda de ver o último episódio e queriam ver. Portanto, a nossa vida é cada vez mais blurred e não há aquela fronteira que antigamente havia. Nós trabalhávamos das 9, agora falaram um exemplo, das 9 às 5, que eu sei que ninguém trabalha, mas das 9 às 5 e às 5 íamos para casa, não trabalhávamos mais, não havia computadores em casa e dedicávamos à família, ao lazer, etc. Isso não existe. Nós, da mesma forma que estamos contactáveis 24 horas, também conseguimos ir ao ginásio ao meio da tarde e conseguimos ir buscar os filhos e, portanto, a nossa vida está cada vez mais misturada. Isso por um lado. E por outro lado, nós, na nossa vida profissional, também cada vez mais queremos experiências, cada vez mais queremos ser impactados, cada vez mais queremos ter memórias, porque aquilo que nós, a única coisa que não se compra é o tempo, e nós quando olhamos para trás, o que nos lembramos é dessas memórias, daquilo que as pessoas causaram, do impacto que causaram, esperemos que positivo. Portanto, para mim o desafio da indústria do turismo é cada vez mais, como é óbvio, criarmos esses impactos e cada vez mais nos eventos profissionais trazemos o lazer. Se nós pensarmos, se calhar como pensamos, bem, há 20 anos, há 30 anos que isto é feito. Sim, mas não com a exigência que hoje em dia temos. Porquê? Porque todos nós temos sempre pelo menos um ecrã connosco, para não dizer 2 ou 3. Não é? Porque se nós pensarmos, temos o telefone, temos quem anda já com outros wearables, como eu com o anel, temos o telemóvel, temos o tablet. Às tantas nós temos uma série de ecrãs connosco. Portanto, a tecnologia já vive na nossa vida. Agora, o que nós temos de perceber é como é que essa tecnologia pode estar ao serviço dos eventos, do turismo, para essa tecnologia complementar o outro lado que é muito humano, que é o humano. E eu acredito que cada vez mais o mundo digital em que nós vivemos é mais digital, cada vez mais o fator humano vai ser mais importante. E por isso é que Portugal se distingue de muitos outros países. Não? Ainda há pouco estava a falar com um indiano, ele dizia, eu adoro este país, porque eu chego aqui e as pessoas são todas simpáticas, amorosas, falam inglês. E a verdade é que se nós pensarmos, a maior parte dos estrangeiros, quando chega a Portugal, lembra-se do fator humano. Não diz que nós temos imensos tablets e imensa tecnologia. Lembra-se do fator humano. Agora, se nós conseguirmos trazer esse fator humano, mais tecnologia, que seja não posta como algo artificial do agora vou ter de implementar aquela solução que alguém me apresentou no mês passado e que é super gira. Não, é olharmos para o nosso negócio, olharmos para o nosso cliente e pensarmos qual é o maior desafio e qual é a maior oportunidade que eu tenho e como é que eu vou endereçar isso com tecnologia. Eu, por exemplo, quero dar aqui o exemplo da Vulcan, que eu acho brilhante e é uma das empresas que eu vejo com imenso orgulho, é como é que uma empresa tradicional, desculpa o tradicional, mas uma empresa de eventos tradicionais conseguiu se reinventar no meio de uma pandemia, não é? Quando estamos todos a tentar sobreviver e conseguiram ter a coragem de pensar como é que vai ser o futuro. E o futuro vai ser digital e humano. Eu acredito muito no modelo híbrido. Se nós pensarmos, o modelo híbrido é um modelo que existe, por exemplo, nas empresas tecnológicas há muitos anos. Eu há muitos anos que vou a grandes eventos nos Estados Unidos, de 50 mil pessoas, e sempre houve este tema do humano com o digital, já há muitos, muitos anos. E se nós pensarmos, o digital não serve apenas para podermos ter acesso a conteúdo em várias partes do mundo sem viajarmos. Serve também para algo muito positivo, que é os eventos não acontecerem apenas uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Serve para nós continuarmos a construir relações entre todos, a continuarmos a atualizar as pessoas de conteúdos, continuarmos a criar o excitement e aquelas experiências que nós queremos. Portanto, eu acho que nós temos de olhar para o digital, primeiro, como mais uma peça que tem de estar no dia-a-dia das nossas operações. Temos de pensar exatamente qual é a oportunidade, qual é o desafio do nosso cliente e como é que nós vamos endereçar com o digital e como é que esse digital vai servir os nossos humanos. Ou seja, como é que o nosso serviço vai ser ainda um melhor serviço porque tem o digital, porque sabe que aquele cliente gosta de determinada coisa, ou porque sabe que o outro cliente vai chegar daqui a 2 dias e que tem um pedido, ou porque, não é? Como é que esse digital nos dá aquela inteligência e nos dá mais competências para depois o serviço ser ainda melhor e ser ainda mais humano. Portanto, quando eu olho para os 5 anos, daqui a 5 anos, eu vejo um turismo e eventos mais digitais para poderem tornar o humano cada vez mais importante e cada vez mais predominante. E também para continuar a criar estes laços mais fluidos e mais diários e não apenas one-offs em que nós entramos na vida das pessoas, debitamos o conteúdo, uma experiência giríssima e depois daqui a 6 meses voltamos. Portanto, temos de criar essa relação e essa confiança. Personalização digital. E hyper-personalization, porque com os dados nós hoje em dia, uma plateia de 50 mil, conseguimos dar o que cada um precisa e não o que a média dos 50 mil precisa. Muito obrigada. Rui.
Eu estava a olhar aqui para os resultados da questão que lançamos aqui à nossa plateia e gostava de vos pedir um comentário muito rápido a estes resultados. Ou seja, no fundo, nós pedimos a opinião de quem está aqui a assistir de quais são os principais desafios no que respeita à indústria dos eventos, e entre as opções que tinham disponíveis as pessoas destacaram claramente a questão do design do evento, ter de contemplar as duas audiências, a virtual e a presencial, e também o desafio de envolver a audiência virtual. Alguém quer comentar estes resultados? É muito semelhante até à pergunta que eu ia colocar ao Miguel, mais à frente. Até pode fazer algum sentido responder já. Qual é que é a fórmula? Sinceramente, eu acho que não há uma fórmula. A Sofia estava a falar da bola de cristal. Eu, há poucos meses, tive a oportunidade de ir falar a um curso de gestão da Nova, e a minha última frase foi: estar preparado para o Get Ready for Uncertainty. Teve que ser em inglês, porque hoje em dia a Nova 60% dos alunos são internacionais. Aí está mais um caso de sucesso aqui em Portugal. E a verdade é essa, porque se até há 2 meses atrás era a pandemia e nós não podíamos andar e tínhamos que andar todos de máscara e tínhamos que estar todos em casa e era a tecnologia e tudo mais, hoje é a guerra. Se calhar aqui em Portugal sofremos menos, se tudo correr bem, mas ainda assim há muitas casualidades e amanhã nós não sabemos. E o que nós temos que saber é que, se nós estivermos preparados no sentido de o que quer que seja, e pegando aquilo que disse a Sofia, terem o cliente no foco, e o cliente corporativo tem uma mensagem para passar, tem um conteúdo, o cliente de experiência pessoal, a pessoa que vem a este evento, tem que ser tratado com dignidade, porque na realidade ele está a tirar do seu tempo, e falou-se aqui, e muito bem, que a única coisa que não vai nunca mudar nem evoluir são as 24 horas do dia. E, portanto, ele está a tirar do seu tempo para estar aqui, como estas pessoas estão aqui. E se realmente o conteúdo não chega e não é interessante, então isto para mim é uma falta de respeito. E agora vamos resumir nessa palavra, que é o respeito por quem faz parte dos eventos. Até a nossa própria plataforma foi pensar nisso, pelo organizador, que muitas vezes é esquecido. E nós sabemos que estamos na terceira atividade mais estressante. A primeira é a controladora de aéreo, o segundo é Minas. Eu sou engenheiro de Minas e, portanto, vim para o turismo exatamente por isso, ou para os eventos por causa disto, porque é a terceira mais estressante. E é estressante porque nós não sabemos respeitar o tempo dos outros. O estar sempre com a tecnologia que o Pedro estava a dizer, altamente disponível, e nós não sabemos controlar, a tecnologia é que nos controla, ou nós, e nós é que não estamos a controlar. Portanto, nós temos que agarrar as rédeas nesse tempo, temos que chegar a casa, ou quando hoje às 9 da manhã o meu filho me entrega esta medalha do Dia do Pai, eu tenho que saber estar fora do telemóvel e tenho que dar tempo a ele, porque ele tem que entender que ali é tempo dele, e quando nós estamos aqui não podemos estar agarrados ao telemóvel, porque senão não vale a pena estar aqui. Então mais vale estar a casa, pegar no conteúdo que deve ser perene, e por isso é outra vantagem que nós temos do digital. É um conteúdo que amanhã eu não pude estar porque tinha uma coisa importante, mas eu posso na mesma assistir, um grande palestrante que veio de speaker, orador, desculpem, muitas línguas ao mesmo tempo, que o Pedro estava a falar, que vem do Japão, e na realidade eu posso assistir, mesmo que eu não esteja ali naquele dia disponível. Portanto, nós temos que ser controladores do tempo. E isso, se nós tivermos isso em mente, se tivermos em mente o respeito pelas pessoas que fazem parte daquele mundo que naquele momento nós controlamos enquanto organizadores de eventos. Então acho que o resto é ver o que é que vem e agarrar o touro pelos cornos, como se diz aqui muito bem em Portugal. Só para não falar em desafio outra vez, porque estamos sempre a falar no desafio, eu acho que isto aqui já começa a ser publicidade, não é, Pedro? Sim. Com muito respeito, estão aqui 2 agências que eu gostava também de falar, que igualmente fizeram muito durante estes meses, Desafio Global, iMotion, estão aqui os 2 presentes. Eu não reconheço mais, porque há muita gente que está aqui de máscara. Eu acho que isso também é importante, eu acho que muitas vezes nós não temos na nossa indústria respeito pelos outros que também fazem bem, mesmo quando muitas vezes são concorrentes. Mas a concorrência é boa, e se nós nos respeitamos, volta à parte do respeito, dialogamos, estamos nas associações, batemos ideias, em conjunto procuramos. Há de haver a quinta do Desafio, da iMotion, há de haver a quinta da Vulcan, e há trabalho para todos, com respeito, associativismo, não olhar para o próprio umbigo, como ontem falávamos no jantar, e depois a seguir tudo o resto se faz com muito mais facilidade.
Tempo de mudança é também tempo de alguma confusão, de alguma incerteza, mesmo ao nível dos conceitos, das definições. Pensando que podemos ter hoje mais ferramentas disponíveis na organização de eventos, e estou a pensar concretamente em tipologias e pensando que podemos ter eventos que são presenciais, que são online ou que são híbridos. Eu gostava de começar pelo Joaquim e depois, eventualmente, algum de vocês também pode dar a vossa opinião, mas pedir exemplos de eventos que encaixam bem nestas 3 tipologias, no vosso entender, para nos ajudar aqui a clarificar um bocadinho ideias e conceitos. Em minha opinião, e em função daquilo que tem sido, digamos, o conhecimento recente desta trilogia, eu acho que uma BTL encaixa na sua perfeição. Não é fazer publicidade, mas contextualizando, acho que o importante é percepcionar efetivamente de que uma mostra da oferta que é possível realizar-se terá que ter a sua componente presencial para estes pequenos apontamentos, terá que ter uma parte híbrida, no sentido de criar um evento, uma BTL paralela, para que possa de alguma forma servir de entertainer para aqueles que estão no tal online e providenciar, portanto, a questão do online. Ou seja, aquilo que eu acho que é importante na gestão destes 3 ambientes, vamos assim dizer, é perceber que é importante também ter, digamos, a capacidade de dar a resposta para o destinatário. Disse aqui a BTL, como posso dar pequenos exemplos. Vou só recuperar uma ideia que eu tinha anterior relativamente a esta questão. Eu acho que o grande desafio desta trilogia são efetivamente a reinvenção dos vénios. Ou seja, eu neste momento, se quiser, se tiver a capacidade para, eu consigo ter uma IMAX cá. Ou seja, isto porquê? Eu preciso é ter a capacidade de dar resposta para X número de pessoas, mas tenho que ter uma grande capacidade de streaming para dar para todos aqueles que estão fora daqui. Portanto, eu acho que, não me levem mal a sinceridade, porque acho que isto é que é importante. Falava sobre a confiança e o respeito, eu falo sobre a sinceridade. Eu acho que o importante é perceber que em tempos falava-se que era necessário ter um grande centro de congressos, ter um grande espaço. E agora? Se eu tiver a capacidade de fazer o delivery online, se eu tiver a capacidade tecnológica de apresentar um programa paralelo híbrido, se calhar não preciso ter um grande espaço. Eu preciso é que este bombo não descaia em cima, não é? Mas pronto, são outros clientes. É que este não é tecnológico. Não, este é mesmo sério. Não, a pergunta é pertinente e a resposta é difícil de dar. Eu sei, Aquilo Por que isso eu é acho... que a pergunta foi Não, feita. claro, eu agradeço o facto de terem colocado esta pergunta aqui neste pequeno debate. O importante é perceber de que não é efetivamente, digamos, a capacidade de acolhimento de um determinado local, é o que é que ele tem para dar mais do que aquilo que era o old school, ok? É para dar conta de que efetivamente tem que haver um esforço concertado entre as partes, as entidades públicas, as entidades privadas, o poder associativo, no sentido de encontrar, vamos assim dizer, respostas que sejam imediatas àquilo que é a necessidade do event planner. Não estando diretamente ligado com a questão, mas gostaria também de reforçar de que mudou-se neste momento o ADN de um RFP. O RFP que antigamente, ou aqui em tempos, perdão, tinha 2, 3 anos para gerir, algures eu vou fazer. Agora não, agora há uma janela de oportunidade daqui a 15 dias, eu quero que o evento aconteça. Vou-vos dar 2 pequenos apontamentos e passando a publicidade. Uma das grandes plataformas que recorre ao turismo de Portugal, a Civent, tivemos, como é lógico e legítimo, uma falta de comunicação em função da não necessidade de realização de eventos e neste momento está a ser retomado outra vez o contacto. Mas é curioso que a tipologia de eventos é presencial e vai-se ver o descritivo dos requisitos e os requisitos são os requisitos old school, ou seja, preciso disto, daquilo, de outro, mas não mudou muito, ou seja, eu não estou a fazer um RFP para me dizer quanto é que vai custar fazer um evento híbrido ou fazer um evento online. Não, é presencial e são com 300 e são 400 pessoas. Esta é outra diferença que nós também temos, ou seja, quando nós considerarmos eu tenho um grande venue para ter grandes eventos, calma. Eles agora têm uma muito maior rotatividade com um número mais pequeno, ou seja, 50, 100 pessoas. Este é efetivamente, digamos, o nosso ADR. É para aquilo que nós estamos prontos e responsáveis para dar a resposta. A resposta também é importante. Antigamente, em tempos, dizia-se que tinha um período de validade inferior ao iogurte. Não, agora tem o tempo inferior a tomar um café.
Portanto, se eu tomo um café em 5 segundos, eu tenho que dar a resposta em 4. Porque se eu não der a resposta em 4, o que é que vai acontecer? Alguém, noutro sítio qualquer, está a dar a resposta. E se nós perdermos este timing, estou-me a estender, mas eu tinha vontade de falar, porque isto também é importante, o falar, não é? Aquela coisa de uma pessoa estar ali, unificamente, só receber informação e de vez em quando dizer assim, minha câmara falhou. Mentira, não falhou nada, está a fazer outra coisa qualquer. E aqui nós temos esta capacidade de não fugir da realidade, porque esta realidade é aquilo que nos une. E, acima de tudo, é tentar perceber de que eu tenho vénios, eu tenho tecnologia, eu tenho capacidade e tenho que juntar tudo isto no sentido de dar a melhor resposta e mais assertiva, se calhar ir um pouco mais além daquilo que o Event Planner estava à procura. Sermos imaginativos e, acima de tudo, termos a percepção de que isto é uma oportunidade. E quando estamos a falar, já me calo, quando estamos a falar de uma situação que é trazer 300 pessoas, estas 300 pessoas, como vocês sabem, são prescritores deste país. São prescritores deste país para fazer investimento, para virem fazer férias e, acima de tudo, para fazer aquela coisa fantástica que é o word of mouth, não é? Portanto, ok. Desculpa. Pedro, por favor. Eu pedir ajuda assim nessa... Só dar aqui um pequeno reparo. Obrigado. Que acho que é muito importante. Estou sempre a aprender. É uma nota. Sim, sim. De 500? Não já não existe, por isso é que eu disse. Há uma grande necessidade relativamente aos espaços. De facto, pensamos há muitos anos em ter um grande espaço em Lisboa e essa grande necessidade. Eu acho que neste momento precisamos de uma coisa que é muito mais importante, é de espaços disponíveis para terem a capacidade de que este é o espaço e neste espaço nós podemos transformar, fazer dele o que quisermos. Exatamente. Porque há muito esta dificuldade em alguns espaços, este é o espaço, é como está, é como fica, isto não pode ser mais assim. Tem que ir para além disso. É exatamente, pronto. E os espaços têm que aceitar isso, que têm que permitir essa transformação. E não podem ser pequenos protetorados. Sim. Ou seja, sim. Aquilo que eu tenho aqui neste momento tem que ser para além daquilo. Sim. Esta tela preta, azul ou quer que seja, eu tenho que reinventá-la. Eu tenho que trazer qualquer coisa de diferente para aqui. E se eu tenho ali um quadro na parede e se há um cliente que diz, eu não quero aquele quadro ali, eu quero pôr ali outra coisa qualquer... 3 minutos antes de começar o evento. Aquilo tem que sair. E essa é a transformação que é necessária, porque há muitos espaços, de facto, que têm muito esta dificuldade, porque se queres é este, e não é isso que os clientes procuram. Mas isso também, Pepe, mas isso também é uma questão que o próprio mercado vai exigir. Sim. E se tu não dás essa resposta ao mercado, o mercado vai à porta ao lado. E quando vai à porta ao lado, esta indústria tem uma capacidade fantástica, que é criar emprego. Não se esqueçam, isto cria emprego. Isto não é só simplesmente trazer as pessoas cá, as pessoas divertirem-se, terem conhecimento e, acima de tudo, depois vão-se embora. Não, isto cria emprego. Deixa um rastro, deixa um legado. Bom, eu gostava de insistir na minha pergunta e pedir-vos, não sei, o Miguel, a Sofia, o Paulo, ajuda para encontrarmos aqui 1 ou 2 exemplos de eventos que, no vosso entender, funcionem bem nestes 3 registros. O híbrido. Presencial, híbrido ou online. Eu acho que não... Nós estamos a pensar muitas vezes no que a tecnologia vai alterar tudo. Não. Um bocadinho pegando nas palavras que o Pedro dizia há pouco. A tecnologia vem para nos ajudar. Não vem substituir nada. Eu não conheço, e duvido que algum dia haja uma tecnologia que me apresente um pastel de nata como me apresentou em Belém. Não vai haver. Eu, para comer aquele pastel de nata, eu vou ter que ir a Belém. Isto nunca vai mudar. Acho eu que nunca vai haver uma app em que eu carregue na app e me sai um pastel de nata. Isso não vai acontecer. Portanto, nós temos que ver, a tecnologia vai-nos ajudar e vai-nos trazer ou possibilitar fazer outras coisas. Mas não nos vai mudar completamente o mundo. O nosso mundo vai continuar a ser como era. Temos a vantagem de ter agora um apoio tecnológico que se desenvolveu muito nestes 2 anos, que nos vai ajudar a conseguir fazer ainda mais. Portanto, isto para dizer, a diferença entre um evento analógico ou tecnológico, acho que não há. Acho que há a possibilidade de nós, neste momento, criarmos, para além do projeto físico, aumentá-lo, exponenciá-lo, para também o transmitir através de um streaming ou qualquer coisa, de uma forma maior. Rui, e concordando totalmente com o que foi dito, só acrescentar uma coisa, que a própria pergunta já não faz sentido. Porque hoje em dia não há um evento, outro ou outro. O mundo é híbrido, o mundo é flexível, como estávamos a dizer. Portanto,
O nosso cliente o que nos vai pedir é ajuda-me a impactar os meus clientes. Depois vamos ter de ver que há uns que vamos conseguir pô-los ali todos juntos e que vai ser ótimo, há outros que estão do outro lado do Atlântico e não queremos gastar dinheiro, tempo, etc., vão ter de estar remotamente. Mesmo os que estão ali juntos, se calhar daqui a 6 meses, como vamos querer que eles continuem a ser impactados, vamos ter que ter uma plataforma para todos os dias eles irem lá fazerem qualquer coisa. Portanto, o mundo é mesmo híbrido hoje em dia. Se nós pensarmos a nossa vida, é tudo híbrido, não há nada que seja black and white. Portanto, os três deixam de existir, passam a haver eventos que têm de ser, lá está, flexíveis, e por isso é que eu acho que é tão importante, e o tema dos venues é tão importante. Nós temos de ter esta capacidade de flexibilidade em tudo, mesmo a própria tecnologia tem de ser flexível o suficiente para que as empresas não andem a reboque dela. A própria tecnologia é que tem de estar disponível e ser personalizável e ser flexível para tirar o máximo de cada uma das competências que as empresas têm. Portanto, o mundo é flexível. Não, eu entendo isso e, aliás, nós vivemos, de facto, uma era onde as fronteiras entre tudo são cada vez mais ténues, não é? Mesmo quando nós estamos, por exemplo, em concursos internacionais a avaliar eventos, há muita gente que questiona se aquilo é um evento. Aquela iniciativa que está em concurso é ou não um evento. As fronteiras entre as várias disciplinas da comunicação, de facto, também elas próprias se vão esbatendo. Mas a verdade é que quando nós falamos com as pessoas hoje, as posições e as opiniões são muito diversas também. E isso também é uma, claro, e essa também é uma circunstância que nós temos que aceitar, é que pode haver respostas diferentes para situações diferentes. E para necessidades diferentes, claro. Miguel queria acrescentar algo. Eu acho que a Sofia tem razão na sua essência de que hoje temos essa possibilidade e acho que tendencialmente vamos para o híbrido. Eu acho que nós estamos aqui numa ressaca do digital. E nas ressacas o que acontece é que normalmente vamos fazer tudo aquilo que nós não fizemos antes. Ou seja, no dia a seguir a beber muito, eu só quero beber água, eventualmente um McDonald's e uma Coca-Cola. E, portanto, nem me aparece álcool à frente. E, portanto, nós hoje estamos nessa ressaca do digital. E o que é que eu acho que vai acontecer nos próximos anos? Vai haver essa ressaca de toda a gente que é físico, epá, ninguém me fala no digital, que eu nem quero ouvir falar sobre isso. E depois as pessoas vão parar e vão pensar. E vão realmente perceber que há aqui um equilíbrio, tal híbrido, em que há coisas que nem sequer fazem sentido serem físicas. Não faz sentido haver uma reunião ibérica em que o pobre coitado do diretor de marketing das várias regiões de Espanha tenha que vir a Lisboa para uma reunião de 20 pessoas, aqui em Lisboa, para estarem 1h30 a discutir uma coisa e depois voltar para casa. Ora, isto em termos de eficiência de trabalho e utilização do tempo é completamente ridículo. Porquê? Porque o tempo que a pessoa passa entre aeroportos, táxis, Ubers, o que é que seja e tudo mais, de repente aquele tempo ter sido muito mais eficaz para fazer as minhas tarefas todas do dia, isto independentemente da posição que eu ocupo na empresa. Portanto, eu acho que isso vai ser substituído pelo digital já. Há empresas com que nós trabalhamos e que já estão a dizer isso. Agora, eventos que vai acontecer físico e só vai acontecer físico. Reunião global do ano, em que nós vamos falar sobre tudo o que foi bom e é uma grande festa. Isto tem que ser físico, isto não dá para ser digital. Até pelo sentimento de pertença, o tal impacto emocional que é importante, a pessoa diz assim, fogo, eu trabalho mesmo numa grande empresa. Isto é espetacular. Olha o que eles fizeram para nós, olha onde nós conseguimos chegar, olha onde é que nós já estamos. Isto é muito difícil acontecer no digital. Onde é que eu acho que vai o híbrido em toda a sua essência? Voltamos à questão do conteúdo. Conteúdo médico. Que eu toco logo na saúde, o meu pai é médico e muitas vezes quando tinha que entrar em confronto, entrava pela parte da saúde que as pessoas desarmam-se logo, não é? Quando toca à saúde, nós, aqui já não vou dizer nada. E em relação à saúde, nós tínhamos médicos a viajar para grandes congressos internacionais sobre psicologia, o que quer que seja, mas aqueles que eram convidados, era uma nata, ou seja, podia ser um congresso de 12 mil pessoas, mas acabavam de ser aqueles entre os 35 e os 65 anos. Ora, o conteúdo médico deve estar disponível para toda a gente, para o médico que se acabou de formar, porque se ele acabar de formar, tiver a oportunidade de ter acesso aos melhores conteúdos sobre a forma como aquela específica medicina está a evoluir, ele vai evoluir mais rapidamente e isto é bom para toda a gente. Portanto, qual é que é o conteúdo específico deste projeto? Enfatizar
a equipa, dar sentimento de pertença, ou uma pequena reunião só para meia dúzia de troca de palavras, ou então um conteúdo que é altamente relevante, e depois nós temos estas plataformas todas para utilizar, de forma a utilizar melhor o nosso tempo. E como é que vocês conseguem recriar, por exemplo, experiências para quem participa online? Isso ainda é requisitado nos dias de hoje? Como é que vocês conseguem dar a volta a essa situação? Ou acham que faz sentido continuar a dar a volta a essa situação? Ou seja, criar conteúdos para que participantes online consigam estar, de certa forma, presentes e vivenciar um pouco sobre, experienciar o destino? Olha, nós fizemos um projeto juntos, que eu gostei muito essa tal participação da pessoa, e que durante muito tempo, no início da pandemia, os destinos queriam todos falar e acabavam tudo a fazer coquetéis, não é? E a pessoa já estava tudo farto de fazer coquetéis da República Checa, do Afeganistão, etc. E nós o que fizemos foi exatamente isso. A pessoa tem que participar e tem que sentir que está a participar. E passa pelo simples emoji que passa no ecrã e que é o meu emoji, não é o de mais ninguém. Aquele emoji está naquele ecrã e é meu. Eu sinto que faço parte. Ou seja, eu crio esta estrada de duas vias numa coisa que normalmente quando nós vemos na televisão, e aí isso é a grande diferença entre olhar para um evento, ecrã, e uma televisão. A televisão é uma estrada de uma só via, é conteúdo que me entra pelos olhos adentro, e o evento nós temos que criar que seja duas vias. O emoji, a participação de ajudar as pessoas a fazer perguntas, através de perguntas criar reações diferentes, as polls. Há muitas formas, claro que temos que saber adaptar, porque dependendo do conteúdo, no caso do Porto, o que é que nós queríamos fazer? Fazer um tour pelas pessoas pelo Porto, mas que as pessoas não tivessem a olhar para um vídeo. As pessoas escolhiam se queriam uma francesinha ou comer um peixe, se queriam beber um porto tónico ou se queriam beber um... E depois todo o filme foi criado de forma que os próprios participantes, através da votação, o que acontecia a seguir vinha nessa votação e fez com que as pessoas se mantivessem. Portanto, qual é que é o conteúdo? Como é que nós o podemos adaptar para que o evento seja uma estrada de duas vias? Vê-se coisas espetaculares, feitas a nível de 3Ds, coisas maravilhosas, parece que as pessoas estão com cenários brutais e nós sabemos que aquilo não é mais do que uma folha de alface lá atrás ou uma coisa verde pintada atrás, que já existe há anos e anos. O Pedro sabe isto melhor do que eu. Quer dizer, eu lembro de ir a Manchester, tinha 12 anos e já estava em cima de um chroma key. Parecia que estava a viajar num tapete voador. Portanto, isso não é novidade. E essas coisas assim fantásticas. O que acho que é importante e que amarra as pessoas a um evento, e a tal experiência que tu dizias, é nós entendermos mesmo qual é que é a mensagem e depois adaptarmos aquilo para que a pessoa possa fazer parte. Se eu não fizer parte, eu, como estava a dizer o Joaquim, eu desligo o ecrã e vou mudar as fraldas à criança, ou vou passear o cão à rua, ou vou fazer um sanduíche, ou o que é que seja. Não é? Pedro, e em que áreas é que a tecnologia pode trazer soluções mais interessantes para a indústria dos eventos? Ou que problemas é que a tecnologia poderia ajudar a resolver? Bem, primeiro, a base, e essa neste momento é a base, é as comunicações estarem acessíveis a todos de uma boa forma. Portanto, no fundo, toda a gente tenha um bom acesso a uma internet a uma velocidade suficiente para conseguir usufruir daquilo que se está a oferecer. Esta é a base de tudo, para tudo o que aí vem de tecnologia, é estas conectividades. Portanto, o 5G será garantidamente mais uma evolução nesse caminho, que é muito importante. Eu pegando um bocadinho em alguns temas da atualidade e trazendo aqui então para a nossa indústria, nós falamos hoje muito em questões de sustentabilidade, do planeta, e quando olho para esta base, para as conexões, nós olhamos para grandes eventos. Vamos olhar, vou dar um exemplo, o melhor exemplo no fundo que tenho para dar, que é a Fórmula 1. É uma estrutura enorme, movimenta milhares de pessoas, mercadorias, caminhões, aviões, tudo. A própria FIA criou uma zona central em França onde recebe todas as câmaras que estão, sejam onde elas estejam na Austrália, estejam no Japão, onde quer que estejam em qualquer parte do mundo, recebem. Portanto, há um número de pessoas muito grande, um número muito grande de tecnologia que não se desloca, portanto, que há a tal sustentabilidade, o tema da sustentabilidade está ali muito presente. Portanto, e nós, no nosso setor, temos que olhar muito para isto, criar estas condições. No fundo, é possível fazer eventos sem ter aquela equipa toda que está ali. Aquela equipa poderia estar toda num local,
remoto, não se tinha deslocado para aqui, e isso sim é uma preocupação real com sustentabilidade, porque nós falamos nos eventos sustentáveis, mas depois, na verdade, há um vazio terrível, porque de facto nós não conseguimos encontrar soluções, porque nós vemos-nos muito bloqueados, não temos soluções para conseguir de facto tornar esse evento verdadeiramente sustentável. Ele só é dito que é sustentável, mas não é. Portanto, a base toda é as comunicações fortes e também aqui fazer uma referência aos espaços que vão ter que investir em ligações à internet de grande velocidade. Isto não pode ser um problema, os clientes não podem chegar aos espaços e como é que é o vosso acesso à internet? Eu aqui para vocês tenho 10 megabits, isto não é mais, isto não existe. Okay? Nós falar qualquer coisa abaixo de 1 gigabit de up and down é impossível. Não dá para brincar nada, não dá para fazer nada. Portanto, os próprios espaços têm que olhar para isto e criar estas condições. Isto é importantíssimo. Portanto, e depois, do lado das empresas, criarem também essas condições, no fundo, para ir diminuindo esse movimento de pessoas, o movimento de cargas, de equipamentos. E quando lá chegarmos, sim, aí estaremos a dizer, ok, estamos a falar dos eventos sustentáveis, verdadeiramente sustentáveis, porque nós estamos a fazer alguma coisa por isso. Portanto, e a tecnologia já aqui está, já está disponível para nós podermos fazer isto. Não deixamos de ter a presença das pessoas, porque não é disso que estamos a falar, as pessoas continuam cá presentes, mas deixamos de movimentar muita gente que não tem o impacto do público que aqui está e muita mercadoria que não é movimentada. Portanto, acho que é um cuidado, eu aproveito para voltar a reforçar, os espaços têm que olhar de facto para isto e não, cada vez que vamos a um espaço, é necessário sempre ter a internet especial para aquele evento, não, tem que haver uma conexão forte e disponível em todos os espaços. Rui, se me permites, deixa-me só dizer mais uma coisa. Por exemplo, estávamos a falar do híbrido. Por exemplo, há um momento em que eu não aceito o híbrido. Eu tenho 3 filhos, um de 18, um de 20 e outro de 23. E ao jantar, não há híbrido, os telemóveis estão de lado. Porque senão exatamente nós não comunicamos. Portanto, lá está. Nós não podemos deixar que a tecnologia tome conta da nossa vida. Nós temos que ser nós a tomar conta da tecnologia. E saber que há uma altura em que sim, temos que utilizar a tecnologia, mas há outra altura que os meus filhos deixam o telemóvel de lado e estão a jantar com o pai. Estou perfeitamente de acordo. A tecnologia neste momento está presente sob todas as formas, formatos e feitios, não é? Mas também, e recordo-me há 2 anos atrás, nem foi assim há tanto tempo, para nós a tecnologia nos eventos falávamos de efeitos visuais, projeções e pouco mais, não é? E hoje em dia está como o Pedro acabou, está em todo lado, não é? Mas também existe agora, acredito que exista também o outro lado, que é, existem muitas empresas que os colaboradores estão a trabalhar remotamente, não é? Por este mundo afora, e cada vez mais as empresas sentem a necessidade de conectar os colaboradores, já foi falado aqui anteriormente, numa espécie de no-tech event, não é? Ou seja, a tecnologia não está presente, eles vão até um determinado local, os chamados incentivos, não é? Mas agora a tecnologia está cada vez a ser posta também de lado, isto acaba por ser um nicho e também uma oportunidade para muitos privados, não é? Aqui em Portugal e no resto do mundo. E por isso também queria perguntar ao Paulo se já sentisse nesta tendência no Grupo Sana e se tem tido um aumento de pedidos de no technology, ou seja, onde os colaboradores vêm, estão a usufruir do destino, das experiências e tudo mais. E também queria lhe perguntar em que medida é que os hotéis também se adaptam e acabam por concorrer, como é que vocês concorrem para captar cada vez mais desses eventos, até porque os hotéis precisam da ocupação dos quartos, não é? E dos restaurantes, etc. O Miguel estava a falar há pouco sobre isso. Tem muito a ver com nós tivemos 2 anos fechados. As pessoas neste momento têm que voltar a estar juntas, têm que voltar a se encontrar. Uma das coisas que nós temos sentido nos últimos tempos, há 2 meses para cá, mas que aconteceu durante os 2 últimos anos, o que é que nós temos muitos pedidos? Eventos sociais, eventos familiares. As pessoas têm que estar juntas, as pessoas têm a empresa, os amigos. Nós cada vez mais temos pedidos de um espaço para as pessoas estarem juntas, a conversar, a falar, a beber um copo, a ter uma boa refeição. Porque tivemos privados disso durante 2 anos. Um bocadinho o que o Miguel estava a dizer, a ressaca do digital. E neste momento faz falta, por exemplo, a quarta-feira. Eu cheguei aqui quarta-feira, eu acho que se há 32 BTLs, eu devo ter vindo a 29 ou 28. E foi uma BTL em que eu cheguei aqui
eu voltei a reviver um ato de pessoas que não via há 2 anos e posso dizer que foi das BTLs que eu mais gostei quando aqui cheguei. Claro. Porque, de facto, muitas das pessoas que aqui estão eu não via há 2 anos. Eu sou uma pessoa de contactos de pessoas e ao chegar aqui e ver pessoas e tirar a máscara e poder dar um abraço, poder dar 2 beijos, é algo que nós todos precisamos. Eu tive 6 meses sem ver os meus pais. Portanto, todos nós, neste momento, temos uma necessidade social. É importante voltar a haver estes convívios sociais. E aí é um bocadinho como eu estava a falar dos meus filhos. O telemóvel de lado, vamos conversar, vamos falar, sem estar ao mesmo tempo a ver a série do Netflix ou a ver os e-mails. Não. E sentimos muito que as empresas têm essa necessidade. Por exemplo, há muita gente ainda em teletrabalho. E nós temos um produto engraçado que tem exatamente a ver com isso, que é quando as pessoas voltam do teletrabalho para as empresas, antes de voltarem todos para a empresa, tem uma sessão dentro de uma sala em que são exatamente para as pessoas voltarem a socializar. Porque as pessoas estão há muito tempo em casa. E há na área da psicologia alguns cursos destes que eu acho que são muito bem feitos e que estão a ter muita procura, em que a ideia é exatamente, antes das pessoas voltarem ao espaço onde trabalhavam, porque é diferente, as pessoas mudaram estes 2 anos e quando chegam à empresa vêm diferentes, é necessária uma adaptação. E acho que é importante haver, e nós sentimos isto na parte dos hotéis, o ter este tipo de pedidos, para as pessoas voltarem, até antes de ir trabalhar, terem ali uma sessão de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 dias, uma formação, e depois voltam ao trabalho. Uma espécie de reeducação social. Sim, sim. Faz sentido. Claramente. Mariana, mas não há nenhum evento no tech. Ou seja, pode haver no tech para o cliente final, mas a verdade é que quanto mais tech houver no backstage, mais o evento consegue ser eficiente, mais consegue trazer a tal hiperpersonalização para o cliente final, mais consegue ser sustentável. Portanto, nós temos sempre de separar o que é operações do que é impacto para o cliente e a experiência do cliente final. Portanto, o evento no tech não deveria existir. Ou seja, deveria existir no tech para o cliente final, mas atrás ter sempre muita tecnologia. Sim, o apoio da tecnologia, claro. Portanto, nas operações, como disse há pouco, não é? Sim, é fundamental. Nós, assim que foi permitido fazer eventos físicos, fizemos um evento para a Vorten, que era exatamente para a equipa digital. Imaginem, 80% das pessoas, que cresceu brutal, em termos de a área digital da Vorten, 80% das pessoas não se conheciam. E o conceito que nós criámos foi Unplugged, No Sharing, No Posting, No Liking. Porque era exatamente para as pessoas não estarem agarradas ao telemóvel, qualquer coisinha, logo para o Instagram, mas aproveitarem aquele tempo para conhecer as pessoas que elas não tiveram a oportunidade de conhecer. Matraquilhos, todos os jogos que nós pusemos lá eram jogos que obrigavam as pessoas a conhecer pessoas e a estar com pessoas e foi um sucesso. Portanto, eu acho que há espaço para fazer coisas 100% físicas e que promovam as pessoas estarem juntas e pega aqui, talvez até dar aqui pensar um bocadinho na BTL do futuro. E eu acho que acho que foi o Paulo que falou sobre isso. Não foi o Paulo, foi o Joaquim. Acho que foi o Joaquim. Nós, se formos olhar para os stands, os momentos que estão mais cheios são quais? Quando alguém está a dar algum vinho, algum cocktail, alguma coisa, os stands estão cheios. Que é networking puro. Ninguém me está a chatear. Eu já sei que aquilo é do Sana. Eu não preciso que o Sana me venha a dizer tem uma sala com 300 metros quadrados, está para 80 pessoas. Mil. Cresceu agora. Eu estava a pensar no distanciamento social. Ok. Mas, não. Ou seja, isso depois, um bom comercial o que tem que fazer, para nós comerciais que estamos aqui, é o follow-up. Ou seja, o conteúdo ou vem a priori, e eu posso fazer uma BTL digital antes, em que realmente eu sei quem é que tem interesse no meu produto. Porque há muitas pessoas que vêm para aqui e não têm interesse em produto nenhum. Eventualmente na caneta ou no brinde que se está a dar nos stands, chamados pica-brochura, como eu sempre disse desde há 20 anos, estou nesta feira, nesta indústria, não é setor, é indústria, aprendemos ontem. E na realidade, o que nós precisamos de fazer aqui na BTL é networking. E o networking não é estar 15 minutos a falar sobre o meu produto. É 15 minutos a falar de tudo e mais algo, é fazer relação. Porque depois, a seguir essa relação é que vem os negócios. Se a pessoa tiver interesse, vai procurar, vai saber, eu vou-lhe poder fazer uma sessão digital, um webinar, em que eu estou realmente a ter tempo suficiente para poder explicar aquilo que eu faço. Alguém consegue explicar em 15 minutos? Isso já não existe, a não ser que seja muito simples. Portanto, eu acho que até as próprias feiras, o híbrido deve ser pensado de uma forma inteligente.
Já se falou aqui de questões relacionadas com sustentabilidade. Eu queria perguntar ao Joaquim se, para este segmento, um destino mostrar que tem preocupações e que tem ações concretas ao nível da sustentabilidade é hoje um argumento valorizado por quem escolhe um destino para os seus eventos. Nós estamos alinhados com tudo aquilo que a estratégia da sustentabilidade internacional está relacionada. Nós não vamos criar, vamos assim dizer, o nosso código de sustentabilidade. O Turismo de Portugal tem por base, digamos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis apresentados pelas Nações Unidas, são cerca de 17, se embora não me atraiçoa, e entre os quais há alguns que não têm nada relacionado com a área dos eventos, mas também têm, que é o não desperdício de tudo aquilo que nós aqui produzimos, a reutilização, o incentivo a que as empresas cada vez mais pensem de que o produzir hoje tem que pensar-se em ser reciclado amanhã, tentar também de alguma forma desmistificar a questão de que as coisas têm que acontecer no sítio em que mais fácil é para chegar. Não, se calhar a desconcentração geográfica da procura também é extremamente importante. Encontrar efetivamente novas formas que possam erradicar a pobreza, porque isto também é extremamente importante. Não nos esqueçamos que há muitas pessoas que estão aqui à volta que se calhar não comeram. Não é por causa do trabalho, não é porque não conseguem comer. E é importante que nós temos que ter uma atitude altruísta para com todos aqueles que circulam aqui à nossa volta. E esta atitude altruísta é criar efetivamente, digamos, iniciativas que possam contribuir para aquilo que é o reconhecimento das entidades, das comunidades locais. Porque se eu estiver a fazer um evento que não é reconhecido localmente, eu estou a criar um anticorpo para aquela região. Essa é uma das razões. Uma outra razão, Portugal faz parte desde 2014 da Aliança Estratégica dos Convention Bureaus e muito recentemente, em novembro de 2021, em Glasgow, COP26, foram, digamos, delineados alguns dos princípios que convém, digamos, serem respeitados para reduzir em cerca de 50% da taxa de carbono, isto para responder ao Acordo de Paris. Nós, neste momento, há uma iniciativa que é o Net Zero Carbon Events, assim é que é. É uma iniciativa da qual Portugal faz parte, depois terei todo o prazer em fazer, digamos, a distribuição deste conhecimento para convosco, no sentido de tentar percepcionar sob que forma é que eu vou convencer aquele senhor ou aquela senhora, aquele atendi, em que não desperdice e seja um mensageiro daquilo que é a qualidade. Porque se eu tiver a passar uma mensagem de porreiro, este meu evento é verde, independentemente da cor clubística. Vermelho não ficaria bem, não é? Não é que eu não gosto, não é? Pronto, desculpa lá. Mas, acima de tudo, perceber de que esta mensagem tem que passar para todos aqueles que estão a ser os destinatários primeiros do evento. Se eu não consigo fazer essa transferência para eles, dificilmente eu consigo, de alguma forma, também ter mais, vamos assim dizer, razões de sustentabilidade. A sustentabilidade também, muito recentemente, em 19 de outubro de 2021, foi lançado o programa Portugal Events, que é um programa que tenta, de alguma forma, aliciar e incentivar a captação de eventos para Portugal, independentemente da sua nacionalidade, sejam nacionais ou sejam estrangeiros, e um dos critérios que lá existe de sustentabilidade é, efetivamente, a paridade de género. Ou seja, também temos que perceber de que há pessoas que gostam mais de água do que de outra coisa qualquer. E é importante trazer isto para dentro, digamos, da discussão pública. Posso-vos dizer que neste momento nós temos cerca de 50 candidaturas já a este evento, lá na linha C, dos eventos corporativos e associativos, e é também interessante perceber de que os players que lá estão são aqueles que anteriormente achavam que não faziam parte daquele ecossistema. Ou seja, temos muitas associações estudantis, temos muitas universidades, ou seja, temos aqueles que têm o conhecimento e que têm a capacidade de transferir esse conhecimento, não têm a capacidade organizativa. E o Turismo de Portugal, a partir, digamos, dos instrumentos e dos players, dos stakeholders que faz sempre esta relação, eu já me calo, tem essa possibilidade no sentido de passar essa mensagem. Nós temos um site, que é o meetingsinportugal.com, é um site que pretende-se assumir como um diretório nacional. Este site quer, acima de tudo, facilitar a vida de quem faz eventos ou quem organiza eventos. Há pouco estávamos a falar aquela questão de que o 300 pessoas, 400 pessoas, ou o event planner que tenta, de alguma forma, percepcionar se Portugal tem capacidade para fazer um evento. Vale o que vale aquilo que eu vos vou dizer, mas vale muito, ou seja, na minha ótica, que é o seguinte: eu se for um event planner que esteja em Anchorage, ou se estiver na Nova Zelândia, e se eu quiser fazer um evento em Portugal, eu teria que, se calhar, ir sem desprimor. Ou Porto Convention Bureau, ou Lisboa Convention Bureau, ou Cascais Convention Bureau, ao terceiro Bureau já me fui embora. Não, já vou para o outro lado qualquer. Portanto, em termos práticos, é aquela celeridade que nós temos cada vez mais de fazer. E esta celeridade também compete-vos a vós.
compete-vos a vós, ou seja, quando a gente diz evangelizar dentro da igreja, não, os que estão dentro da igreja já estão evangelizados, é fora da igreja, é tentar de alguma forma percepcionar de que aquilo que estamos agora aqui a fazer, não estamos a desperdiçar, estamos a ganhar, digamos, conhecimento, e este conhecimento é bom que seja transferido, é bom que seja de alguma forma passado para outros. Espero ter respondido. Obrigada, Joaquim. Sofia, let's talk about sustainability. Tenho a certeza que a Sofia também partilhou sobre o seu percurso. A sustentabilidade é uma abordagem obrigatória e transversal para o desenvolvimento e progressão a nível geral. E gostava de lhe perguntar, para si e para todas as empresas que têm apoiado ao longo destes anos, quando está à procura de parceiros para a organização do evento, o que é que procura? O que é que para si é mesmo importante? E estou a falar desde agências, animação turística, hotéis, restaurantes, etc. O que é que busca? Olha, procuro confiança, procuro que surpreendam e que entreguem, não é? Porque acho que nós já falámos aqui de confiança e o mercado é muito pequenino e, portanto, é muito fácil de termos relações duradouras, não é? E já vi aqui várias caras de empresas com quem fui trabalhando ao longo dos anos e não significa que não haja novos a aparecer e são novos com quem nós temos de estabelecer essa relação de confiança. E essa relação de confiança estabelece muito também pelo tipo de surpresa que nos apresentam quando nós temos um problema ou uma oportunidade ou um desafio e precisamos de um parceiro para nos ajudar a resolver isso, não é? E, portanto, a criatividade que já falámos aqui, sair fora da caixa e depois a capacidade de entrega, que eu acho que aqui o importante é não só a rapidez como o detalhe, o profissionalismo e trabalhando com esta indústria há mais de 2 décadas, a verdade é que a evolução tem sido brutal. Acho que hoje em dia, quando nós vemos os eventos que são feitos em Portugal ou de portugueses para fora, então são eventos ao nível dos melhores que se fazem a nível mundial. Portanto, acho que foi uma indústria que, com muito mais esforço do que os outros países, somos pequeninos, temos menos escala e por isso muitas vezes é mais difícil investir, é mais difícil inovar. Mas acho que foi uma indústria que conseguiu inovar-se muito, aprender com o que se faz lá fora e por isso estar a entregar. E entregar com aquele diferenciador que já falámos há pouco, que é a capacidade, o fator humano. E por isso, se eu pensar onde é que eu gostaria que nós estivéssemos mais à frente, mas isso é pela minha costela tecnológica, é a questão da tecnologia. Portugal consegue ser um player mundial através da tecnologia, não é? Porque nós não conseguimos desmultiplicar o número de portugueses, o nosso território, mas conseguimos, através da tecnologia, desmultiplicar-nos a nós próprios. E a tecnologia, volto a dizer, não é o sexy que foi agora, que apareceu agora e que temos de estar. É realmente algo sustentável que nos ajuda daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, podermos estar preparados para o que aí vem, não é? Porque nós não sabemos o que é que aí vem. Lá está, se olharmos para os últimos 2 anos e meio, ninguém previa que ia acontecer isto. Agora, temos de estar preparados e não podemos embarcar nas primeiras coisas, e estou a falar, por exemplo, de certeza que aqui na audiência há muitas pessoas já apaixonadas, ou pelo menos que sabem ou estudar sobre o Web3, e estou a falar de blockchain, NFTs, cripto, e é óbvio que não podemos dar um salto e ir a correr, investir imenso em metaverse, etc. Mas, por outro lado, é algo que vem aí. Portanto, como é que nós conseguimos pensar em Portugal, que ainda por cima já temos os founders das maiores empresas todas em Portugal, já há eventos, todos os maiores eventos, imagino que dada a audiência, a maior parte dos maiores eventos mundiais em Portugal hoje em dia, em Web3, estão a acontecer em Portugal. Espanha está-nos a roubar alguns e a Alemanha também, mas Portugal é dos países onde há mais. Portanto, como é que nós conseguimos aproveitar toda esta capacidade, toda esta inteligência, os investimentos, todas estas pessoas que estão a adorar Portugal, por tudo o que já falámos, e capitalizar esta tecnologia em Portugal e perceber como é que nós conseguimos estar na frente sem investir demasiado, para também não arriscarmos demasiado, porque não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Mas, por outro lado, também para não estarmos atrás, completamente atrás. Portanto, temos de ir estando atentos e estando flexíveis para acompanhar e se precisarmos de investir mais, na altura, então investirmos mais. Portanto, eu diria que essa capacidade de estar sempre aberta a aprender e capitalizar no que temos em Portugal neste momento. E neste momento o Web3 claramente é uma das grandes oportunidades. Sem dúvida. E eu queria aproveitar também esta questão das mudanças, sustentabilidade, muitas outras, para perguntar ao Paulo se, enfim, na sua experiência de hoteleiro, se estão simplesmente a reagir ou se, pelo contrário, conseguem
no fundo, liderar também esses movimentos de mudança. Sim, eu acho que a Sofia tocou na palavra que eu mais uso ultimamente, que é confiança. Essa é exatamente a palavra. Eu digo, falamos muitas vezes na minha equipa de vendas, nós falamos muitas vezes, a única coisa que nós vendemos neste momento é confiança, não vendemos mais nada. Porque hotéis bons há no mundo inteiro, cidades bonitas há no mundo inteiro. Agora, nós portugueses, de facto, somos diferentes no serviço que damos. Nós somos bons, nós de facto damos o extra mile nos nossos eventos, nos nossos hotéis, nas nossas coisas. E é exatamente isso que nós temos que aprender a transmitir, é dar confiança. Quando nós falamos com um organizador, por exemplo, num congresso mundial de 4.000 pessoas, o que é que essa pessoa quer? Que o congresso corra bem, só. Ele não está preocupado se as mesas vão ter 8 pessoas ou vão ter 10 pessoas. Não é essa a preocupação. O que ele quer é ter a confiança de que vai correr bem. E é só isso que nós temos de transmitir. E se nós conseguirmos transmitir essa confiança, é aí que ganhamos o negócio. É por aí. Pedro, temos uma pergunta para ti. Gostava que nos contasses onde é que as empresas de tecnologia e de audiovisuais vão buscar as novas tendências para o setor do mundo dos eventos e também quais as novas tendências que prevês para daqui a 5 anos em termos de inteligência artificial adaptada ao mundo dos eventos. Antes de responder, eu queria pegar só ali num pequeno tema da Sofia e pedir uma salva de palmas para as agências nacionais, para as empresas de audiovisuais nacionais, que são reconhecidas lá fora, premiadas lá fora, com eventos que estão a competir com eventos lá fora, com 10 vezes os orçamentos que nós temos aqui em Portugal. E peço às empresas todas, peço uma salva de palmas. Dizer que, de facto, nós somos muito bons. E já respondo, mas só dizer mais uma coisa. A nós só nos falta a preparação. Nós temos uma atitude muito do desenrasque. Nós somos prós no desenrasque. Nós trabalhamos muito com o mercado internacional e eles vêm tudo muito bem planeado, desde A a Z. Se, por qualquer motivo, alguma coisa ali no meio do caminho, aparece ali uma pedrinha, eles bloqueiam e nós estamos lá e damos a volta àquilo. Mas temos que aprender a planear para conseguirmos ainda ir mais além e estarmos mais lá fora a fazer ainda melhor. E temos que acreditar todos naquilo que nós conseguimos aqui fazer. Respondendo à pergunta que era... Tendências no mundo da tecnologia e audiovisuais no mundo dos eventos. Em que setores é que vocês vão buscar? Falaste há pouco do setor automóvel, mas existem outros setores que estejam também à frente e que vocês acabem por... Eu acho que tem sido esse erro, e ao bocado falei nisso, tem sido muito esse erro. Nós estamos muito fechados. Nós estamos muito concentrados nas nossas coisas, nas nossas próprias necessidades. Não vamos à procura de soluções fora. E temos que inverter tudo isto. A inteligência artificial. Há uns anos aqui na BTL, não tenho presente antes da pandemia, aqui noutro debate, eu falava na inteligência artificial. É um caminho que está a ir já por muitos setores, por muitas indústrias, e nós também vamos ter que enverdar por esse caminho. Nós temos que ter as máquinas a trabalhar um pouco para nós e para nos dar a tal margem para que nós possamos chegar a casa e ter também o nosso tempo. E lá está, pôr a tecnologia ao nosso serviço e não nós sermos escravos da tecnologia, que eu acho que é o que tem acontecido até aqui. E a inteligência artificial, garantidamente no nosso setor, vai ser uma vantagem. Eu posso dar alguns exemplos, vamos imaginar. Nós temos aqui uma pessoa que está a fazer aqui o nosso som, e de facto, se essa mesa já tivesse essa introdução dessa tecnologia, seria garantidamente um facilitador para essa pessoa, o trabalho dela, porque seria capaz de calcular a acústica da própria sala, equalizar de acordo com a sala, e ele teria de facto o seu trabalho facilitado. Portanto, é um passo muito importante. Não sei quando vamos chegar a ele, mas é um passo de facto mesmo muito importante. As tendências, temos que ir buscar outras coisas fora. Eu vou tentar, eu gostava de fazer aqui uma pergunta à audiência para me responderem, para eu conseguir depois dar seguimento àquilo que eu quero dizer.
De alguma das pessoas que aqui está presente tem algum carro híbrido? Algum? Carro híbrido. Alguém tem algum carro híbrido? Aquela senhora lá ao fundo acaba de ser premiada com um carro que não seja híbrido. Então, E mudanças manuais. eu gostava de fazer uma pergunta e que me respondesse. Portanto, sendo ele diesel ou gasolina e depois tem um motor elétrico, a sua experiência utilizando qualquer um desses propulsores é exatamente igual? Temos algum microfone? Microfone está a chegar? Ok, mas também... O meu é híbrido. Boa tarde. E não é igual. O meu híbrido é gás e gasolina. A minha experiência não é igual nos dois registros. É mais fácil, claramente, ainda em tudo trabalhar com a gasolina. O gás ainda é mais um desafio, mas é um desafio que vale a pena. Onde é que eu quero chegar com esta questão? De repente a palavra híbrida, os eventos híbridos, passou a ser uma palavra utilizada, no meu entender, de forma errada. Ok? O que é que eu vou dizer que é da forma errada? Um evento híbrido ou um carro híbrido é exatamente isso, são duas experiências. Aquilo que nós estamos a fazer, provavelmente hoje aqui, que eu não sei se estamos a transmitir ou não, e o que temos feito nestes largos meses para trás, e o que estamos a fazer agora para a frente, nós estamos a fazer aquilo que fazíamos há anos, são eventos transmitidos, uma transmissão. O que é que pressupõe ser um evento híbrido? Essa tal dupla experiência. É a experiência presencial e a experiência online. E nós estamos a misturar as coisas. Portanto, temos que fazer muito bem esta separação. Quando falarmos em eventos híbridos, é que nós estamos a ser capazes de proporcionar uma experiência para vocês que estão aqui, e uma experiência completamente distinta. Não é que não nos estejam a ver e nos estejam a ouvir, estão-nos a ver e a ouvir, mas têm outra experiência online. Isto verdadeiramente é um evento híbrido. Para vos dar uma ideia do que eu estou a falar, quando nós olhamos, por exemplo, para o maior acontecimento mundial, há dois grandes acontecimentos mundiais, em termos televisivos, temos o Festival da Eurovisão e temos o Super Bowl. Para quem costuma visualizar o Super Bowl é um verdadeiro evento híbrido, provavelmente dos poucos verdadeiramente híbridos. Porquê? Há quem quer ir para o campo, para a bancada, e vai assistir a um tipo de espetáculo, portanto, ao futebol americano e aquele intervalo. Quem está em casa, o que é que assiste? É uma experiência completamente distinta. Levam meses a preparar aquela transmissão para que a experiência das pessoas em casa seja completamente distinta daquelas que estão no terreno. Isto sim, são eventos híbridos. O Festival Eurovisão, a última edição, já esteve um pouco essa experiência. Quem estava no local tinha um tipo de experiência, quem estava em casa tinha uma experiência ligeiramente diferente. E é importantíssimo nós procurarmos estas soluções, é importantíssimo colocarmos as empresas portuguesas, não a aguardar que a tecnologia chegue às mãos, mas nós também procurarmos em desenvolver soluções próprias, como a Voican também estava a falar, da sua própria plataforma. E as empresas de serviços, de equipamentos, têm que ter também essa capacidade de procurarem formas de investigar, de fazer investigação e procurar estas soluções para darem essas experiências às pessoas diferentes. Isto é importantíssimo, porque nós falamos, as pessoas estão em frente a um monitor de 13 polegadas, 14 polegadas durante 2 horas, é muito chato se estiverem apenas a assistir-nos a nós e não têm mais nenhuma experiência. E essa experiência também tem que ser para além do que uma televotação, tem que ser muito para além disso. Poderia estar a dizer aqui muitas coisas, mas não vos vou amassar mais, mas no fundo acho que é importante todos nós entendermos isto e sabemos separar isto. Evento como uma transmissão e um evento híbrido são coisas completamente distintas. Se nós não soubermos distinguir isto, nós não vamos evoluir. E o que é que nos vai acontecer? Nós vamos ficar na cauda da Europa nestes eventos híbridos. Rui, posso só aqui fazer muito rapidamente interject, mas nem tem a ver com esta parte, que acho que já falámos muito nisso, mas tem a ver com uma coisa que o Paulo e o Pedro depois reforçou, que eu sou muito de acordo, que é nós somos muito bons. E isso vê-se em qualquer parte do mundo e orgulha-nos por onde nós passamos. Eu acho que nós temos um grande problema, nós não nos sabemos valorizar. E eu acho que esse é o grande problema que nós temos hoje em Portugal, é que se nós somos assim tão bons e, como o Pedro disse, ganhamos muitos prémios lá fora, mas com eventos com budgets 10 vezes mais pequenos. Porquê? Porque é que nós acabamos sempre
a concorrer internamente, e muitas vezes não só internamente, por o faço mais barato. Porque é que nós nos continuamos a vender, não por sermos muito bons, porque o muito bom paga-se, desculpem que eu vos diga, ou então não é muito bom, ou então é treta. Eu sou muito criativo, mas na realidade eu estou a fazer exatamente a mesma coisa do que os outros dizem, e a criatividade deste é igual ao do outro. E se realmente somos muito bons, eu acredito nisso, e quem me conhece desde o início de estar nesta indústria, eu sempre defendi isto, então faça-se pagar. E que não venha um cliente chegar ao pé de mim e dizer assim, epá, aquele faz mais barato, então um grande abraço. Porque, como dizem os ingleses, you pay peanuts, you get monkeys. E, portanto, acho que isso para mim é uma grande das coisas que eu gostava que evoluísse a nossa indústria aqui em Portugal, é a valorização da pessoa que trabalha na indústria em Portugal, pelo sentido que realmente nós somos muito bons e acaba-se com a concorrência por preço e de ganhar as coisas pelo preço. Senão, não há espaço para destruímos tudo. Eu tinha uma última pergunta para o Miguel, mas gostava só de comentar aqui os resultados de uma pergunta que também lançamos à nossa plateia, que tem que ver com esta questão da retoma. Quer dizer, nunca falamos tanto de retoma como durante estes últimos 2 anos. E a verdade é que quase 6 em cada 10 pessoas que responderam acreditam que a retoma já chegou. Portanto, esperemos que esse seja também um sinal positivo, apesar deste momento tão conturbado que estamos a viver na Europa, nomeadamente. E a minha última pergunta ia para o Miguel, justamente, e era para lhe perguntar se, do lado do participante no evento, se houve alguma coisa de essencial que tenha mudado nestes últimos 2 anos. Será que está mais criterioso, mais exigente? Se calhar vou fazer aqui um paralelismo, uma comparação em relação àquilo que nós fazemos no dia-a-dia nas vendas, que é, se nós queremos ser mais criteriosos na escolha, temos que aumentar a abertura do funil e oportunidades que nós podemos dar, para depois, eventualmente, podermos escolher aquelas que realmente nos queremos dedicar enquanto bons profissionais, pessoas que nos valorizem e tudo mais. E eu acho que hoje acontece isso. Hoje, depois destes 2 anos, as pessoas tiveram acesso a muito mais conteúdo. Algum deles até já estava lá, mas as pessoas não estavam com essa abertura de espírito para isso, para muito mais conteúdo. E hoje são mais criteriosos. Eu sou mais criterioso. Eu já não quero ir a todas as feiras. Eu já não quero ir a todos os workshops, eu já não quero ir em todas as sales calls. Porquê? Porque é perca de tempo. Porque, na realidade, hoje temos formas de fazer essa qualificação, tanto no nosso caso em termos de negócio, como em termos de conteúdo do cliente, do que é que realmente é importante para mim, me vai acrescentar valor a mim, não me vai roubar tempo, porque se eu tiver a investir na minha profissão, enquanto profissional ou até enquanto pessoa, porque nós temos eventos que são para valorizar a nossa parte pessoal e temos eventos que são para valorizar a nossa parte profissional, e o que é que isso me vai trazer, acrescentar valor? Porque no final do dia, depois indiretamente vai trazer valor para os meus e a minha família e tudo mais. Portanto, sim, eu acho que estamos mais criteriosos porque tivemos, agora pegando um bocadinho na nossa onda da Nazaré, nós tivemos uma onda de 20 e 30 metros que nos caiu em cima de conteúdo. As pessoas estavam fartas de conteúdo. Porquê? Porque houve muito a cair, mas isso é bom. Eu posso escolher. Eu já sei o que é que eu quero fazer, o que é que eu não quero. E agora, no meu ponto de vista, enquanto cliente. E eu acho que isso é o que vai acontecer para todos. Portanto, lá está. Vamos usar o muito bom que somos para, quando estamos à concorrência com outros destinos, o Joaquim sabe disso, nós vamos dizer, quer dizer, nem há comparação. Há muita coisa que pode ser comparada, como o Paulo estava a dizer. Mas depois, o chegar aqui, a experiência das pessoas, que é isso que nos faz uma grande diferença. Eu fui 2 vezes a Bali e eu não me lembro dos templos, eu lembro da forma como fui tratado, porque são pessoas fantásticas. E nós aqui na Europa temos muito essa forma de saber bem receber, desenrascar, como o Pedro disse, os brasileiros também ganharam muito isso de nós, para além da burocracia. Portanto, penso que vamos nos fazer valer disso, dessas nossas mais-valias, para, dentro desse critério mais apertado de escolha, então que nós aqui sejamos a escolha do cliente internacional. Muito rapidamente, e terá mesmo que ser muito rapidamente, eu queria perguntar se alguém da plateia queira colocar alguma questão. Há um microfone disponível. Não sei se há alguma pergunta que queiram pôr aos nossos convidados. Se não houver, nós damos a sessão por encerrada. Mariana, queres fazer as honras só para nos despedirmos? Bem, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Também tentámos fazer uma ação um pouco diferente e ter aqui com uma maior interação do público com a empresa SparkUp.
E, mais uma vez, muito obrigada a todos. Eu só gostaria de deixar aqui um último apontamento. 91-922-7236. É o meu telefone pessoal. Liguem. É de valor normal de chamada. Tudo aquilo que precisarem da parte do Turismo de Portugal, estou aqui ao vosso dispor. Obrigado. Vai passar em rodapé ou não? Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Está feito.